Então vamos lá, voltando à questão do pastor ou da pessoa do ministério. O que nós vemos biblicamente? Aí eu tenho uma pergunta para vocês agora. Lembra daquela pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Lembra dessa? Eu tenho uma pergunta para vocês. O que começa primeiro, o pastor ou a igreja? Vamos fazer votos aí. Quem acha que começa primeiro, a igreja, levanta a mão. 3, 5. Quem acha que primeiro começa o pastor, levanta a mão. Não, tirando Jesus, falando pastor humano. O pastor ou a igreja? Pastor? Dúvida? Eu vou no pastor. Ok. Mas Então, assim, é uma... 5 foi igreja. Levanta a mão, pastor. Quem começa primeiro, o pastor. 4. 5 também. Empate. Né? Empate. Veja. O que acontecia? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos comigo em Atos, para você entender um pouco. Se você entender esse princípio, você vai entender os outros, tá? Atos 2. Vamos para Atos 14. Atos 14. Se você entender esse princípio, você vai entender os outros, tá bom? Atos capítulo 14. Isto. Quem pode ler versículo 1? Isso. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeu, mas de gregos. Paulo está onde? Icônio, uma cidade chamada Icônio. Ele está pregando lá, certo? Isso. O que aconteceu? Não só judeu, mas gregos também. Quanto? 2 gregos, 2 judeus? Não, multidão. Quando você tem um grupo de pessoas que creram, chama-se? Igreja. Então nós temos uma igreja em Icônio. Versículo 6. Sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades de Icônia, e para a província circunvizinhança. Versículo 7. E ali pregavam o evangelho. O que aconteceu? Vocês acham? Ele pregou o evangelho e o que aconteceu? Pessoas acreditaram, sim ou não? Sim. Pessoas acreditaram e estão reunidas. Você tem o quê? Igreja. Então você tem uma igreja em Icônio, em Listra e em Derbe. E seus arredores. Ele vai passando, pregando. Em cada uma dessas cidades, pessoas creem, elas são batizadas, tem uma igreja ali, certo? Paulo vai enfrentar algumas dificuldades, ok? E ele vai ser quase morto. Você pode ler depois, a partir do versículo 15, ele vai ser quase morto, ele está junto com Barnabé, mas ele está bem. Deus não permitiu que ele fosse morto. Versículo 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles foram para onde? Derbe O que é essa Derbe? é uma cidade. Cidade que ele já havia passado? Sim. Já havia passado. O que ele deixou naquela cidade? Uma igreja. Muito bem. Versículo 21. E eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Cidades que também ele já havia passado. O que ele deixou nessas cidades? Igrejas. Igrejas. Claro, quando falamos igreja, não pense em um prédio pronto construído. Pense em grupo de pessoas que receberam a fé. Ele volta para essas cidades. Versículo 22. O que ele faz com esses irmãos? Fortalecendo-os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Esses irmãos souberam que ele foi apedrejado e quase morreu. Ele volta lá para não deixar os irmãos preocupados e diz: irmão, claro, cheio de feridas, né? Ele diz: irmãos, olha as cicatrizes. É assim mesmo. Precisamos passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Não desanime com o que aconteceu comigo. Está, diz o texto aí, né? Confirmando os ânimos dos discípulos, não é isso? A fé. Agora ele precisa partir para outro lugar. Ele não vai ficar parado, né? Não. Muito bem.
Versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuando. Eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Presbíteros, anciãos ou pastores, no Novo Testamento é a mesma coisa, não existe diferença entre eles. Então, quando você lê no Novo Testamento presbíteros ou anciãos, esses são os pastores da igreja, tá bom? E o que ele faz lá nessas cidades que ele passa? Versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja. Dá uma paradinha. O que ele fez em cada igreja? Ancião. O que ele fez? Elegeu. Como que elege? Consagrando, né? Orando, jejuando e que mais? E aí confiando no Como é que vai eleger? Como é que você elege alguém? Você vai escolher, você vai votar. Alguma maneira que tenha a ver com escolha. Certo? Chama a frente da igreja. Pode chamar, você vai... Testemunho da pessoa, né? Pra ver se ela Só tá que quem vai eleger é quem? A igreja. A igreja. Presta bem atenção. E esse líder que a igreja vai escolher veio da onde? Do seminário? Não. Meio da igreja. Da própria igreja. Se é a igreja que escolhe o pastor, quem vem primeiro, o pastor ou a igreja? A igreja.